Boa tarde, eu sou a Sofia da 22NC2 e eu vou apresentar esse trabalho de ebulioscopia e crioscopia juntamente com a Juliana, que também é da 22NC2. Bom, como nós já sabemos, para que um líquido entre em ebulição, é necessário aquecê-lo até que a pressão de vapor fique igual à pressão atmosférica. Ou seja, ao colocarmos uma panela com água no fogo, a temperatura dessa panela tem que ser igual à temperatura ao redor que ele está. Ou seja, tem que ser igual à temperatura do ambiente que ela se encontra. Porém, essa definição ela só se encaixa em soluções que não têm em sua composição algum tipo de soluto. Ou seja, quando existem partículas insolúveis em meio ao solvente, o processo de ebulição ele se torna muito mais demorado e mais difícil. E é isso mesmo que essa propriedade coligativa estuda, a ebulioscopia. Um exemplo seria o cozimento de legumes em uma panela com água e sal. Essa água com soluto ela vai demorar mais para ferver, porém os legumes vão cozinhar muito mais rápido porque estarão em contato com uma água de ebulição mais alta que o normal. Ou seja, nós temos duas panelas, uma panela só com água e uma panela com água e sal. Ambas estão no fogo. A panela que só tem água ela vai entrar em ebulição mais rápido e a panela que tem água e sal vai demorar mais para entrar em ebulição. Porém, se nós colocarmos legumes em ambas as panelas, a panela que só tem água vai demorar mais para cozinhar os legumes. E a que tem água e sal vai cozinhar muito mais rápido, porque ela está em uma temperatura mais alta do que o normal. Mas por que a ebulição ela é mais complicada com a presença de soluto? Então, isso pode ser explicado pela interação que existe entre as partículas da solução, que elas precisam de muito mais energia para poderem escapar do líquido, ou seja, elas poderem evaporar com a presença do soluto. E como calcular a variação de temperatura na ebulição? Nós podemos calcular a variação de temperatura na ebulição por meio desta fórmula aqui, que é ΔT igual a KE vezes C vezes o I. O ΔT ele seria a variação de temperatura de ebulição. O KE seria a constante ebulioscópica. E o C, a molaridade. E o I seria o fator de Van 't Hoff. Mas o que seria esse fator de Van 't Hoff? Ele seria essa fórmula aqui, e ele é utilizado para calcular os efeitos coligativos das soluções iônicas. Aí um exemplo seria: qual o fator de Van 't Hoff para o nitrato de cálcio, CaNO3,2, cujo grau de ionização é igual a 90%? Aqui nós temos o alfa e o Q. O alfa ele seria o grau de ionização, ou seja, 90% que ele se tornará 0,9. O Q seria o número de íons que existem no nitrato de cálcio, que seriam 3 ao todo. Nós iremos substituir esses valores na fórmula que vão ficar I é igual a 1 mais 0,9 vezes, abre parênteses, 3 menos 1, que já é da fórmula, fecha parênteses. E fazendo todos esses cálculos matemáticos, o I será igual a 2,8, ou seja, o fator de Van 't Hoff do nitrato de cálcio é igual a 2,8 de acordo com a fórmula. E nós temos esse exercício de ebulioscopia, que é de um vestibular. Tentando seguir os passos do químico francês sobre a pesquisa em relação ao efeito ebuliométrico nas soluções, um aluno resolveu realizar um experimento no qual dissolveu 360 gramas de glicose em 800 gramas de água. Logo em seguida, ele aqueceu a mistura durante certo tempo e verificou constantemente o termômetro. Sabendo que Ke da água é igual a 0,52 graus Celsius por mol, qual foi a temperatura em que a água entrou em ebulição durante esse experimento? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é separar as informações que o enunciado dá para a gente. Ou seja, massa do soluto é igual a 360 gramas, a massa do solvente, que seria o H2O, a água, é igual a 850 gramas, e o Ke é igual a 0,52 graus Celsius por mol. E nesse caso nós temos duas ebulições, a ebulição da água 1 e a ebulição da água 2. A ebulição da água 2 é o que a gente quer saber. A ebulição da água 1 seria 100 graus Celsius. A massa molar de H2O é o M1, que ele dá aqui nos dados no finalzinho do problema, que é igual a 180 gramas por mol. Nós iremos utilizar a fórmula que eu falei anteriormente, que é ΔT, E igual a KE vezes C vezes I.
Só que nesse enunciado, ele junta o C com o I, ou seja, ele junta duas incógnitas numa uma incógnita só, que seria o M1. Ou seja, T, a gente vai separar o ΔT também em duas ebulições, porque são duas ebulições, ele quer saber a segunda. Então fica T menos T2 igual a KE vezes M1 dividido por M1 vezes M2. Que nós iremos substituir os valores. T igual a 100 graus Celsius, que é a ebulição da água 1, igual a 0,52, que é o KE, vezes 360, que é a massa do soluto, dividido por 180, que seria a massa molar do H2O, vezes 0,85. Aqui, nós iremos fazer todos os cálculos matemáticos e essa equação ela vai ser igual a T igual a 101,22 graus Celsius. Ou seja, a ebulição da água 2 é igual a 101,22. Ou seja, 1,22 a mais que a ebulição da água 1. Oi, gente, eu sou a Juliana e eu vou falar um pouquinho sobre a crioscopia. Então, o conceito de crioscopia é justamente o oposto da ebulioscopia, porque assim, quando a gente diminui a temperatura de um líquido, a agitação das moléculas presentes também diminui, e é exatamente isso que possibilita a formação de um sólido. Por exemplo, a água, que é congelada a uma temperatura de 0 graus Celsius na pressão atmosférica. Quando ela é congelada, quando essa mesma água é misturada ela dissolve algum soluto, então a temperatura de congelamento passa a ser inferior do que quando ela estava pura. Então, é esse o fenômeno que a gente chama de efeito crioscópico e que pode ser calculado através da fórmula ΔT igual a KC vezes C vezes I, no qual o ΔC é a variação da temperatura de congelamento, o Kc é a constante crioscópica, que é específica para cada solvente, o C é a molaridade e o I é o fator de Van 't Hoff, que a Sofia já tinha explicado anteriormente. Então, um exemplo da crioscopia que é muito comum no nosso dia a dia é o congelamento da água de rios poluídos, que leva maior tempo e uma temperatura menor para congelar por causa das substâncias poluentes presentes naquela água. Então, aí tem a imagem do Rio Pinheiros, e se o Brasil atingisse algum dia uma temperatura abaixo de zero, né? Então, o Rio Pinheiros ia demorar muito mais para congelar do que uma água pura, um rio de água pura, justamente por conta de todas as substâncias e resíduos que estão presentes no Rio Pinheiros. Então, aí a gente tem um exercício de crioscopia que é de um vestibular. Qual é o ponto de solidificação de uma solução que apresenta concentração igual a 3 e molaridade de sulfato de alumínio, tal que apresenta grau de dissociação de 80%. Dados. Kc da água igual a 1,86 graus Celsius mol por quilograma. Então, a resolução desse exercício, na verdade, é bem simples. Ele deu todos os dados, ele quer saber o ΔT, porém, a gente não tem ainda o fator de Van 't Hoff, então precisamos calcular o fator de Van 't Hoff primeiro. Então, segundo a fórmula, o fator de Van 't Hoff é igual a 1 mais alfa vezes Q menos 1. Então, o I é igual a 1 mais 80% se converteu para 0,8 vezes 5, que é a dissociação do alumínio, menos 1. Então, I fica igual a 1 mais 0,8 vezes 4. Essa multiplicação vai ficar 3,2. Então, I é igual a 1 mais 3,2, que dá igual a 4,2. Sendo assim, o fator de Van 't Hoff nessa situação é 4,2. E então, substituindo tudo na fórmula da crioscopia, o ΔT ficou igual a 1,86, que foi a constante crioscópica que deu no problema, vezes 3, que é a molaridade que também deu no problema, vezes 4,2, que é o fator de Van 't Hoff que a gente acabou de calcular. Toda essa multiplicação vai dar 23,436. Sendo assim, o ponto de solidificação dessa solução
é 23,436 graus Celsius. Então, a gente finaliza aqui o nosso trabalho. Esperamos muito que vocês tenham entendido tudinho, tá bom? Então, até mais.